deixe seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho para receber notificações de... Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Essa noite, Romanos, capítulo 8, versículo 31. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Só vou ler o versículo 31. Aleluia. Possamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Estou feliz com Jesus de estar aqui com vocês. Louvado seja Deus. Tardei, mas vim, né? E a graça de Jesus eu vou vir mais vezes, em nome de Jesus. 8:31. Aleluia. E no nome de Jesus eu vou vir mais vezes. Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém? Amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Coloque essa palavra no seu coração. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está a seu favor, Aleluia. quem vai estar contra você? O próprio Deus, no capítulo 43 de Isaías, versículo de número 13, diz: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Quando ele se levanta, irmãos, para trabalhar em favor de um servo, de uma serva, a Bíblia garante que ninguém pode impedir. Aleluia. A palavra de Deus garante que ninguém pode embargar o projeto de Deus. Ninguém pode impedir o projeto que Deus estabeleceu. Se Deus tem um projeto e se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Quem poderá invalidar esse projeto de Deus na nossa vida? É verdade, Jesus. A primeira pessoa que eu gostaria de mencionar nessa noite, que Deus era com ele, está lá em Gênesis capítulo de número 37. O nome dele é José. Esse jovem tinha 17 anos de idade, aqui no capítulo 37, quando apacentava as ovelhas para o seu pai, Jacó. Enquanto ele estava exercendo a função de pastor de ovelhas, a Bíblia diz que ele estava sempre, constantemente, com os filhos de Zilpa e com os filhos de Bila, concubinas de seu pai. E enquanto ele apacentava os seus rebanhos, o seu pai era notificado de tudo o que estava acontecendo nos desertos aonde eles levavam suas ovelhas. E os filhos de Zilpa e de Bila já não gostavam de José, porque José não guardava nada. José era um jovem, ainda tinha muito a crescer e aprender, e por isso todas as coisas que os seus irmãos faziam, ele trazia a seu pai Jacó. Até aí, os irmãos dele não concordarem com a atitude dele, eu entendo, porque José, ele tem 17 anos, é um menino, precisa amadurecer, é um menino e precisa crescer, mas a Bíblia não vai ficar somente nisso. A palavra de Deus vai dizer que Jacó amava muito a José, porque José, ele era o filho da sua velhice. José era um filho que ele teve, o primeiro filho que ele teve com a mulher que desde o primeiro momento que Jacó se encontrou, foi a mulher da vida dele, Raquel. Esse filho, José, é um filho que ele teve
com uma mulher que ele passou 7 anos trabalhando, e quando finalizou o trabalho, passou mais 7 anos, porque ainda não havia recebido ela como esposa. E os primeiros 7 anos, a Bíblia diz que ele teve como poucos dias, porque amava a Raquel. Então, José não era qualquer um. José era o filho da velhice de Jacó. E por ser o filho da velhice, Jacó já avançado em dias, ele decide dar uma atenção especial para José. Ele decide fazer para José uma túnica diferenciada. Ele decide cuidar do seu filho de uma forma diferenciada. E quando ele prepara uma túnica de várias cores, agora não vai ser mais só raiva que os filhos das concubinas vão sentir de José, mas também começam a sentir inveja. Por quê? Porque o pai Jacó amava o seu filho e deu uma túnica especial para ele. Até aí, irmãos, nós entendemos. Por quê? Porque José era o filhinho do papai. José era um menino que se destacava dentre os seus irmãos. E quando ele recebe algo especial, nasce inveja no coração dos seus irmãos. Os seus irmãos começam a invejá-lo a ponto da Bíblia dizer que eles não conseguiam falar com José. Eles não conseguiam se dirigir a José sem que estivessem irritados. Aleluia! Sem que estivessem bravos. Aborreceram a José e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, José, 17 anos de idade, o menino passou por tudo o que eu já te falei. Ele falou acerca dos seus irmãos, agora recebeu uma túnica. E aí José está apacentando as ovelhas e do nada ele tem um sonho, irmãos. É forte, Jesus. Aí o sonho de José é um sonho que para os seus irmãos não era lícito ser contado. Os irmãos já estão rangendo os dentes, os irmãos já estão com raiva por causa da túnica. E José chega num dia no meio do deserto em que eles estão apacentando ovelha e diz: eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu tenho uma novidade para falar para vocês. Eu sonhei um sonho. Eu tive um sonho maravilhoso nessa noite. E no sonho, queridos, nós estávamos trabalhando, fazendo a colheita. Cada um de nós estávamos pegando o nosso trigo e juntando em molhos para que pudéssemos levar para a nossa casa. Mas de repente eu comecei a ver que os seus molhos começaram a se reunir diante do meu molho e todos os seus molhos se curvaram ao meu molho. Aleluia! Ou feixes. Para que José abriu a boca para falar isso? Os irmãos de José disseram: tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu, pois, deveras dominarás sobre nós. Tu, pois, vais ser alguém maior do que nós. Querido, era só um sonho a princípio, mas mexeu com os irmãos de José. Era só um sonho. E quando eles ouvem o sonho, eles começaram a odiar ainda mais a José. Eles começaram a aborrecer ainda mais a José. Aí no outro dia, José dorme. E quando José dorme, ele tem outro sonho. E agora nesse outro sonho, ele não está mais no campo. Agora nesse outro sonho, ele começa a ver o sol, a lua, as estrelas, 11 estrelas se curvando diante dele. Glória a Deus. E o que ele faz? Aí ele chega no seu pai, nos seus irmãos, nos seus familiares. Aleluia. E declara o sonho que ele teve. Aleluia. E declara o sonho que Deus deu a
ele. Aleluia. E quando ele conta o sonho, o seu pai disse: mas que sonho é esse, José? Que sonho é esse? Porventura viremos eu, a tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra, e os irmãos o invejavam. Seu pai somente guardava no seu coração. Aleluia. Aí tem um outro dia. Isso são questões de dias. Nesse outro dia, os irmãos de José foram a Siquém para apacentar as ovelhas. E enquanto eles apacentavam as ovelhas, Jacó diz a José: José, vai a Siquém, saindo de Hebrom, para que quando chegue lá, vocês vejam se o irmão de você veja se os irmãos de você estão bem. E quando você vê, você traz para mim a resposta, para mim saber como estão os seus irmãos. Já que José sai da casa de seu pai, e quando ele está perdido no caminho, um homem encontra ele e diz: o que você procura? Aí ele fala: eu quero saber onde estão os meus irmãos, que apacentavam as suas ovelhas aqui em Siquém. O homem diz a José: olha, esses homens, eu vi eles passando por aqui, mas eles disseram que iriam para Dotã, para que em Dotã eles continuassem a fazer aquilo que eles vieram fazer aqui. José então decide sair de Siquém e ir até Dotã. Aleluia. E quando ele vai a Dotã, quem vê José de longe? Os seus irmãos. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E o pai não está perto. Aí que entra o mistério. Enquanto o pai estava perto de José, estava tudo certo. Enquanto o pai estava do ladinho de José, ninguém toca em José. Aleluia. Ninguém fala de José. Ninguém se comporta de forma errada, porque sabe que José vai falar, porque sabe que José não vai admitir, mas eles foram para um lugar distante, e José foi atrás dele. E quando José está se aproximando, eles disseram: eis aí vem o sonhador. Mas o sonho dele vai acabar agora. Mas a expectativa dele vai acabar agora. Mas os projetos dele vão acabar agora. Mas para José, vamos dar um basta. Está sonhador demais. Está cheio de expectativas. Perto do Pai, Deus está prosperando. Perto do Pai, Deus está abençoando. Perto do Pai tem até sonho. Perto do Pai tem até expectativas de ver Deus honrar. Vamos fazer o seguinte: vamos matar a José e vamos jogar a José numa dessas covas. Uma fera, nós vamos dizer ao nosso pai, devorou o nosso irmão. Aí nós veremos se ele realmente terá os seus sonhos. Aí nós veremos na onde vai parar os sonhos de José. Aleluia. Glória a Deus. Olha a mente dos irmãos de José por causa de uma inveja. Olha o pensamento dos irmãos de José por causa da raiva que sentiram por ele ser um sonhador. Ele estava perto do pai. O pai acolheu, o pai cuidou, o pai ajudou, o pai sempre esteve lá por ele, mas agora ele não está perto. Vamos matá-lo. No meio deles tinha um homem chamado Rúben, um dos irmãos de José. E para livrar José das mãos dos seus irmãos, ele disse: não tiremos a vida, não vamos fazer isso com ele, não derrame sangue, lança ele nessa cova, para que nós não tenhamos necessidade de irmos com ele para a nossa casa. Ele vai morrer por si só. Mas a intenção de Rúben não era a de deixar José na cova. A intenção de Rúben era fazer os seus irmãos não cometerem tal ato, e através de um momento desapercebido,
percebido dos seus irmãos, sair correndo e tirar José da cova e levar ao seu pai e devolver. E a Bíblia diz, lá no capítulo 37, versículo 22, que a intenção dele era torná-lo a Jacó. Aí tem um porém, irmãos. Aleluia! Os irmãos pegaram a José, tiraram a túnica de José e jogaram José dentro da cova. Mas no momento em que eles se assentaram para comer o pão, eles levantaram os olhos e perceberam que os ismaelitas estavam saindo de Gileade em direção ao Egito com especiarias, bálsamo, mirra e diversas coisas para levar à terra do Egito. E então Judá, ele tem a ideia na sua cabeça de não usar as suas mãos para matar a José, mas ele não quer José por perto. Ele não quer José sendo abençoado na casa de seu pai em Canaã. Ele quer que José suba na sua frente, porque ele não aguenta ver o brilho no rosto de José. Ele não aguenta ver o cuidado de Deus na vida de José. Aí pensa, olha, vamos fazer o seguinte: não seja a nossa mão sobre o nosso irmão, porque ele é nossa carne. E na hora que ele viu os ismaelitas, ele disse: vamos vendê-los a esses ismaelitas, para que eles levem para bem distante de nós a José. Glória a Deus. Irmão, se tivesse matado, só tinha Glória a acabado. Deus. Mas quando Deus é por nós, Deus não deixa morrer sem antes cumprir o projeto. Aleluia. Deus não deixa morrer sem antes cumprir o projeto. Vamos embora. Do nada veio uma outra ideia. Deixa embora. Eu só não vou ter perto de mim por causa da inveja, porque não aguentavam ver a glória de Deus em José. Mas Deus não deixa morrer, Deus não deixa perecer, Deus não deixa os irmãos matarem. Os irmãos arrancaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Os irmãos arrancaram a túnica, mas não tiraram o chamado. Os irmãos tiraram toda a glória humana, o brilho humano, mas não tiraram o brilho de Deus, a glória de Deus, o poder que há em Deus sobre a vida de José. Aleluia! Glória a Deus, santo e fiel. Oh, glória! Louvado seja o teu nome, Deus. Pode até tirar a túnica, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode até difamar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode até levantar falso testemunho, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! Deus fiel, aleluia. Eu vou derrubar, porque estou tirando a túnica. Não. O Deus que deu uma vez a glória, que derramou uma vez o poder, que manifestou uma vez a presença, pode levantar calúnia, pode tentar vender, pode tentar oprimir, pode tentar perseguir, pode tentar abalar, abater, mas jamais conseguirão destruir o chamado, jamais conseguirão destruir o projeto, porque se Deus é por nós, Santo Deus! Santo de Deus, Deus quem grande, será aleluia. contra nós? Aleluia, aleluia. Glória a Deus Santo, glória. Foi humilhado, Aleluia! foi vendido por 20 moedas de prata, mas não morreu. Foi vendido e foi levado para uma terra longínqua, mas o projeto de Deus não acabou. Glória. Santo Deus, eu creio! Oh, glória! Depois que José é vendido, irmãos, olha aí. Rubem volta à cova porque Rubem não viu que ele foi vendido. E Rubem percebe que José já não está mais lá. E quando Rubem chega diante dos seus irmãos e pergunta: cadê o meu irmão mais moço?
Cadê ele? Só tem a túnica, não tem mais José. José já foi levado. E quando José foi levado, Rubem já não sabia mais o que fazer, então os irmãos pegaram a túnica, sacrificaram um carneiro, encheram a túnica de sangue e levaram para Jacó e disseram: olha aí, pai, é porventura esta a túnica do teu filho José? O pai se quebranta no meio, o pai coloca o coração todinho em pedaços diante da presença de Deus e fica de luto por diversos dias. Aleluia, Pai, não pode, José diz: olha, enquanto eu estiver vivo, eu vou chorar o luto do meu filho José. Pai, Jacó diz: enquanto eu respirar, ninguém vai tirar essa dor do meu coração. Aleluia. Ninguém vai tirar esse sofrimento. E aí o povo vindo tentava acalmar, mas nada consolava Jacó, porque José era especial. Porque José era diferenciado, porque José era um filho Grande homem. Aí no capítulo 38 tem um caso de família de Judá, e no capítulo 39 volta ao cenário de José. E agora no capítulo 39 de Gênesis, José está sendo conduzido para o Egito, e assim que chega no Egito, irmãos, olha o que acontece. Potifar, capitão da guarda de Faraó, homem egípcio, um dos homens, um eunuco, um dos homens de respeito do Egito, decide comprar da mão dos ismaelitas a José. E assim que ele compra José, Glória, glória a Deus. o Senhor estava com José. Glória a Deus. Aleluia. Assim que ele compra a José, o Senhor vem junto com José para o Egito. E o Senhor prospera José do Egito. E o Senhor prospera a casa daquele eunuco de Faraó por causa de José. E quando o Potifar começa a perceber que tudo que José faz é diferente, que tudo que José toca é abençoado, que tudo que José coloca a sua mão, Deus prospera, que tudo que José faz dentro do seu lar, da sua casa, Deus honra, ele fala: calma aí, José não pode ser só um escravo. Não. José não pode ser somente um escravo. José precisa ser mordomo na minha casa. Aleluia. Os irmãos pensaram: acabamos com José, vai viver a escravidão dentro do Egito. Aí Deus fala: calma aí, eu vou honrar na terra desconhecida de José. Eu vou ser glorificado na vida de José na terra desconhecida do Egito. E quando ele chega lá, a primeira coisa que Deus faz: Deus abençoa as obras da mão de José. E ao honrar as mãos de José, a prosperar as mãos de José, a honrar a vida de José, Potifar decide colocar José como mordomo mor da sua casa. Forte. E olha, é tão lindo que Potifar, ele deixa tudo na mão de José. Ele coloca todos os seus trabalhos, coloca toda a sua casa, coloca o seu campo, coloca os seus funcionários, tudo sob as mãos de José. Ele diz: olha, cuida de tudo para mim, porque eu confio totalmente no seu trabalho, nas obras das suas mãos. E olha o que acontece. Ele só se preocupava com uma coisa: o que eu vou comer no almoço aí, José? Olha, hoje vai ter um guisado, hoje vai ter um maná, hoje vai ter uma comida. E com o resto, não se preocupa, está na mão de José, José faz. Com o resto, não se preocupa, Deus está trabalhando através da vida de José, José faz. Não tem problema nenhum, deixa José trabalhar. Santo Deus. Aí entra outro detalhe: José é um homem bonito e formoso de aparência.
E quando José está trabalhando na casa de Potifar, aí vai levantar alguém tentando derrubar José. Santo e grande. Forte, meu Deus. Aí vai se levantar alguém tentando abalar a fé de José. Espera aí, Deus está fazendo coisa grande através desse homem aqui. Aí Satanás coloca no coração da mulher de Potifar, vai lá e tenta José. Ei, mas José conhecia o Deus que ele servia. José sabia os ensinos do pai que ele teve. O pai dele dizia: olha, José, eu lutei com o anjo. Enquanto o anjo não mudou meu nome, eu não larguei o anjo. Olha, José, eu coloquei meu joelho no chão e eu tive uma visão de um lugar chamado Luz, que passou a se chamar Betel. E aquele lugar eu vi anjos de Deus subindo escada, descendo escada. Eu vi a glória de Deus enquanto eu fugia do meu irmão Esaú. Ei, José, teme somente a Deus, reverencie somente a Deus e não contamine o seu coração. Deus fiel, grande. José foi bem ensinado. José, todo dia que o pai tinha um momento, ele falava um pouquinho sobre o Deus de Abraão para ele, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, que era o seu pai. E no momento que aquela mulher percebe, aquele rapaz é diferente, aquele rapaz tem um brilho diferente, ela disse para José: José, deita comigo. José olha para ele e diz: eu me recuso, porque eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou tudo na minha mão que ele tem. Não há ninguém maior do que eu dentro dessa casa, unicamente a senhora. Eu não faria tamanha maldade, muito menos pecaria contra o meu Deus. Olha as palavras de Deus santo. Palavra de peso. Mas tem um detalhe. Ele falar bonito é legal, mas ele permanecer naquilo que ele está vivendo com Deus, aleluia, é importante. Aleluia. A mulher vem no primeiro dia, a mulher vem no segundo dia, a mulher vem no terceiro dia, a mulher vem no quarto dia. Aí tem um dia que todo mundo sai, só fica a mulher e José. Agora é a hora que ninguém está vendo. Agora é a hora oportuna, se ele quiser, de fazer algo errado em oculto. E a mulher chega até ele e diz para ele se deitar com ela. E na hora que ela chega e fala aquelas palavras, ele diz: eu me recuso, eu não vou me deitar. E na hora que ela percebe que ele vai fugir, ela pega a sua capa, ela pega a sua roupa, arranca a sua roupa e ele sai correndo. E aquela roupa, aquela vestimenta, no momento em que ele corre, é utilizado por ela para incriminá-lo, para acusar José, aleluia, para colocar o dedo na cara de José e falar mal de José, no momento em que José correu. Ela chama todo mundo, ela chama os funcionários e ela diz: olha, aquele hebreu que veio para a casa de Potifar, ele está me trazendo escarnecimento. Ele entrou nessa casa, tentou fazer o que era ilícito, eu gritei com grande voz, e quando ele ouviu que eu gritava muito alto, ele deixou as suas vestes comigo e ele fugiu. Quando Potifar chega, ela já tinha preparado todo o discurso, porque ela foi falando de funcionário a funcionário. Ela disse: não, eu vou falar para os funcionários, porque eu já vou começar a ficar especialista na acusação que eu fiz contra José. Potifar chega e ela fala as mesmas palavras. Ela diz: esse hebreu que você trouxe para dentro dessa casa, ele veio escarnecer de mim. E quando eu gritei, ele deixou suas roupas e fugiu para fora. Irmãos, o que aconteceu com José? Potifar ficou irado. Eita, que travou a língua. Potifar ficou irado
e decidiu colocar José dentro do cárcere. Aleluia. Mas eu tenho uma pergunta nessa doutrina para fazer para a igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se José tivesse aceitado a proposta de Satanás, José não teria triunfado. José não veria os projetos se cumprir. Mas José disse não para a mulher de Potifar. José disse não para o pecado. José disse não para Satanás. E quando ele foi preso, Deus estava com ele. Deus estava com José dentro da prisão. E quando José chegou na cadeia, a primeira coisa que Deus fez foi colocar José como o principal dentre os presos, para que cuidasse de tudo. Porque quando Deus é por você, vai ser dentro do calabouço, vai ser fora, vai ser na rua, vai ser no trabalho, vai ser na onde você pisar a planta dos seus pés. Vão se levantar, vão perseguir, vão caluniar, vão tentar te tentar, mas jamais poderão contra o Deus que você serve. Porque agindo Deus na minha, na tua, na nossa vida, é forte. É forte. Aleluia. Vou destruir José. Glória a Deus. Destrói não. Quem está no controle é Deus. Vou acabar com José. Acaba não. Porque quem está conduzindo é Deus. Ah não, agora já era. José vai se calar e a presença de Deus vai se retirar. Não vai, não vai, não vai. Porque Deus, quando está com o seu servo, Ele pode andar pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele poderá até mesmo passar por diversas situações adversas, mas ele vai dizer: eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, estou descansando à sombra do Deus Onipotente, que me garante vitória na tribulação. Aleluia. Aleluia. Ninguém vai parar, ninguém vai impedir o projeto, porque quem fez o projeto foi Deus. Glória a Deus. E o carcereiro, quando viu José chegar, ele disse: espera aí, esse homem é diferente. Esse homem, ele tem brilho. Está preso, mas tem brilho. Ele está encarcerado, mas tem uma presença diferente dentro. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Isso me remete a Paulo e Silas na prisão. Olha, todo mundo preso, um reclama, outro fala mal, outro murmura, todo mundo está bravo, todo mundo está pensando: que situação, eu não aguento mais. Enquanto isso, Deus vem dizendo: glória, 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 glória. No meio da cadeia, outro está dizendo: Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. O teu nome é santo, a tua presença merece ser adorada. As costas de um dói por causa dos açoites, os braços de um dói por causa da corrente que está amarrando no tronco, mas a boca deles não para de adorar. Porque quando Deus está com os seus servos, quem impedirá o agir de Deus? Aleluia. Oh, glória. Olha, esse homem é diferente, pelo amor de Deus. Esse homem tem um brilho, irmãos. Esse homem aí, ele tem a presença do Espírito Santo. Então, José, toma nas suas mãos todos os presos. Capítulo 39, versículo 22. O carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nada, porque tudo estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele em tudo que fazia. O Senhor prosperava. Peraí. Deus prosperou lá Tu és no Canaã. santo, Jesus. Deus honrou em Canaã.
Deus abençoou em Canaã. Deus foi glorificado enquanto ele apacentava as ovelhas, ganhou aquela roupa, aquela túnica de várias cores. Deus honrou quando foi levado, foi vendido, entrou na casa de Potifar, e Deus trabalhou de forma tão grande que Potifar não colocava mão em nada e José trabalhava. Agora está preso. Deus abandonou. Glória a Deus. Agora está na cadeia, agora não é mais crente. Agora está no vale, agora não merece mais a manifestação da glória. Espera aí, por que ele foi para lá? Por que ele está lá? Por causa de calúnias não fundamentadas na verdade, por causa de falso testemunho, porque inventaram mentira e isso foi colocado como verdade para um homem que tinha autoridade sobre José, e ele está lá dentro da cadeia, mas a presença de Deus está com ele. E quando ele chega lá, Deus fala: eu estou contigo, José. Eu estou contigo, José. Eu estou com você, José. Nada vai impedir o meu operar na sua vida, José. Esse processo não vai te matar. Fica tranquilo, faz parte do script. Vamos ver? Faz parte do roteiro. Glória a Deus. É verdade. Ah, não, mas tinha que ir lá pro palácio, calma aí. Faz parte do roteiro, cárcere. Eu sei que é doutrina, mas Jesus está aqui, eu estou sentindo a glória. Aleluia! Ah não, mas eu pensei que ia ser mais fácil. Eu vivo sonhando, eu vivo projetando, eu vivo articulando o que vai acontecer. Deus sempre tem falado comigo: vai acontecer, vai ser extraordinário. Por que esse processo? É verdade. Mas por que essa moinha? Mas por que essa prova? Mas por que é tão árduo, Deus? Mas por que é tão dificultoso, Deus? É porque faz parte do script. Aleluia! É porque faz parte do roteiro. Na hora certa eu vou fazer, na hora certa eu vou honrar, na hora certa aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Porque não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas enquanto isso, continua crente, continua adorando, continua glorificando, porque quando ele vir para honrar, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O Deus que estava com ele lá em Canaã, o Deus que estava com ele lá na casa de Potifar, é o Deus que está com ele. Diz ao José: fica tranquilo, eu estou contigo. É processo, é processo. Aleluia! Faz parte do script, mas na hora certa você vai ver, José. Oh, glória. Então vamos lá. No capítulo 40, olha o que acontece. Um homem que era copeiro do rei e outro que era padeiro do rei ofenderam ao rei do Egito. Ele, tendo se indignado, mandou esses dois eunucos para o presídio, para a cadeia onde José estava. E quando aqueles homens chegam lá, o capitão da guarda, que tinha colocado José sobre todos, colocou sobre a responsabilidade de José servir a padeiro mor e aquele homem copeiro mor. Aleluia! Para que eles estivessem supridos dentro daquele presídio. Aí, tem um dia que um homem, que é o padeiro, e o outro, que é o copeiro, vão dormir e sonhar pela madrugada. E quando eles sonharam, no dia que eles dormiram, eles tiveram um sonho, eles acordaram perturbados do entendimento. Então, eles estão totalmente perturbados, perplexos. O que vai acontecer? O que será que eu estou vendo nesse sonho? O que esse sonho significa? E quem vai servir eles de manhã? E quem vai lá de manhã dar para eles a comida diária? José. E José, quando percebe que eles estão perplexos e tristes, ele pergunta para os eunucos de Faraó: o que vocês
Isso, por que vocês estão tristes? E por que o semblante de vocês estão caído? Aí eles disseram, nós sonhamos. E não tem ninguém para interpretar o sonho. Calma aí. Como assim? Hã? Calma aí. Como assim? Pera aí. Nós sonhamos. E não tem ninguém para interpretar o sonho. Pera aí, não tinha na sua lógica. Não tem na sua cabeça, copeiro. Não tem na sua cabeça, copeiro. Aí José disse, não são de Deus as interpretações? É verdade. Aleluia. Oh, glória. Eu estou tete a tete com Deus desde Canaã. Aleluia. Eu estava tete a tete com Deus dentro de uma cova. Eu estava tete a tete com Deus quando tiraram todo o meu brilho, a minha túnica brilhante. Eu estava tete a tete com Deus quando fui vendido por 20 moedinhas de prata. Eu estava tete a tete com Deus. Ei, é de Deus a interpretação? Então fala para mim, o que vocês sonharam? Ô, glória! Fala comigo, fala para mim que eu vou tentar entender a situação. Deus santo e grande. Aí o copeiro, ele chega diante de José e diz, olha José, eis que em meu sonho eu vi uma videira diante de mim. E na videira eu vi 3 brotos. Aleluia! Esses brotos saíram, do meio deles uma flor. E os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava o copo. As uvas eu espremia no copo de Faraó e dava na mão de Faraó. Aleluia! José olha para aquele homem e como se fosse fácil interpretações, José diz a ele, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos, os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, restaurará o teu estado, e darás um copo na tua mão para você fazer conforme você fazia, sendo copeiro do Faraó. Aleluia! Dá para você me ajudar? Eu não estou aqui porque eu mereço. Dá para você me ajudar? Lembra-te de mim quando você for abençoado, quando te for bem, e eu rogo que você use de compaixão para mim, para que Faraó me tire dessa situação, porque eu fui roubado da casa do meu pai, fui roubado da terra dos hebreus, e agora estou aqui precisando dessa resposta. Glória a Deus! Aleluia! Sonho, claro, interpretação perfeita, interpretação boa. O que o padeiro mor fez? Espera aí, se Deus está abençoando através desse sonho aí o copeiro, Deus vai me dar vitória também. Ô, glória! Aleluia. Glória a Deus. Se Deus está usando José para falar que vai ser só vitória na vida desse copeiro, quanto mais na minha, que serviu o manjar do rei, quanto mais na minha, quanto mais na minha mesa, porque meu sonho, ao que parece, foi bom. Aí, olha aí, José, eu também sonhei, José, e no meu sonho, José, ei, havia um cesto alto com todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, José, como se eu tivesse pegado, feito tudo, estava perfeito. As aves, porém, comiam do cesto de sobre a minha cabeça. José, passa para mim aí a interpretação. Passa para mim aí o resumo do que Deus está falando. Papai. Aleluia. José vai me agradar também. Glória a Deus. José vai me agradar Aleluia. também. José vai me agradar, Miguel. Glória. Glória a Deus. Quanto mais o crente entra na moinha, mais ele fala a verdade. Oh! Glória a Deus. Quanto mais o crente é provado, mais a palavra de Deus fica clara na sua boca. Eu creio, Jesus. Vai massagear o meu ego. É assim mesmo. Vai massagear o meu orgulho. Ele vai falar tudo que eu quero ouvir.
Deus vai me honrar, José. Deus vai me fazer voltar para o palácio e eu vou fazer comida para Faraó. É assim ou não é? Ei, os 3 cestos são 3 dias. E dentro de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça. Eita, Eu creio, pai. Faraó, olha que pesado, irmão. Faraó tirará a tua cabeça, pendurará num pau e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Deus santo. É fácil passar uma interpretação dessa aí, irmão? Hã? Mas se Deus é por nós, Aleluia. mas agindo Deus, vamos falar um pouquinho sobre as bênçãos apostólicas que os nossos pastores sempre nos deram. Operando Deus, se Deus é por nós, mas agindo Deus, Aleluia. e nós ainda confirmamos: ninguém. O que acontece? A primeira coisa, Faraó, no outro dia, está fazendo aniversário. E quando ele celebra o aniversário, ele pega o copeiro mor, ele restaura o copeiro mor e coloca para servir o vinho na festa. Aleluia. Porém, ao padeiro, ele levanta a cabeça, decepa e também entrega as aves do céu. Olha que situação pesada. Glória Na verdade, só tem adultos aqui. Que situação pesada. E na hora que tudo o que José, dentro de uma cadeia, se cumpriu, o que ele falou, o que acontece? Tinha uma promessa que o padeiro, que o copeiro fez para ele. Qual? Eu vou me lembrar de você e vai acontecer que assim que eu tiver sido honrado de acordo com a sua interpretação, eu volto aqui. Mas ele se lembrou, irmão? Não. Hã? Como assim não? Mas não foi um combinado? O combinado sai caro? Meu filho. Tantos combinados. Né? Aí José está pensando, mas Deus está demorando demais para concretizar o sonho. Mas Deus, tantas pessoas prometeram, tantas pessoas falaram que ia se concretizar na vida delas e através da vida delas, e Deus ia honrar a minha também. Eita, meu Deus, olha como está difícil, olha como o processo está demorado. Porque todo mundo esqueceu de mim. E aquele que eu falei para ele, olha, tenha compaixão de mim, pelo amor de Deus, Deus vai te honrar. Aleluia. Vai pro rei, por favor. Ei, tem uma pessoa lá, tem uma pessoa que interpreta, tem uma pessoa que é melhor do que esses magos aí, porque ele tem um espírito excelente, tem uma pessoa que é diferente, tem uma pessoa ali que é Deus puro na vida dela. O nome dele é José, está preso, está no vale, está na prova, mas é cheio de Deus. Ó, coloca ele aqui, honra ele, seu Deus. Ele lembrou? Não se lembrou. Mas no capítulo 41, a Bíblia diz que o rei vai dormir. Eita. E quando o rei dormiu, ele teve uma visão, uma revelação, um sonho. E nesse sonho ele via 7 vacas gordas, formosas. Aleluia. Ele via que aquelas vacas pastavam, elas estavam bonitas, e diante do rio que ele estava, atrás delas tinham 7 vacas feias, magras, horrendas, e elas paravam uma perto das outras, e quando ele começou a perceber, as vacas feias começaram a comer as vacas gordas, as vacas feias e magras começaram a devorar as vacas gordas. E depois ele acordou e teve outro sonho, 7 espigas miúdas. E essas 7 espigas eram formosas, elas eram cheias, elas eram boas. E também 7 espigas queimadas ao vento, que brotavam e devoravam as boas. E na hora que Faraó tem esse sonho, tem essa revelação de Deus, ele não sabe interpretar, ele não tem o conhecimento. Pela manhã ele ficou perturbado, pela manhã ele procurou os adivinhadores.
Pela manhã ele procurou os sábios. Pela manhã ele procurou a todos os seus algozes, agoreiros. Falei uma palavra difícil aí, trava. Agoreiros, feiticeiros, encantadores. Aí eles, peraí, fala pra mim aí, qual que é a interpretação desse sonho? Olha aí, vamos fazer o seguinte. Isso aí não tem interpretação não. Aí me faz lembrar de Daniel, quando toda a Babilônia entrou em caos por causa de um sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor perguntou para todos os encantadores disseram: olha, não tem nenhum Deus com D minúsculo nessa terra que é capaz de dar essa revelação. E Daniel, ao ouvir aquela palavra, ao ouvir que o rei decretou morte para os sábios, ele disse: olha, me dá um tempinho, rei, por favor, porque para nós homens realmente não temos capacidade de revelar, mas há um Deus no céu que ele tem poder de revelar o oculto e escondido. Ele tem poder de revelar aquilo que está encoberto aos olhos humanos. Ele tem poder de fazer conhecer os segredos que ele revela ao seu rei do céu. Bem, vocês não têm. Ele fala: olha, vocês não têm a revelação, não têm a interpretação? Não, tem não. E quem estava perto do rei? O copeiro. Uma hora Deus faz lembrar. Aleluia! Glória a Deus! 2 aninhos depois. Jesus. Porque não era no tempo de José, era no tempo de Deus. 2 aninhos depois, quando Deus decide fazer, não há quem possa impedir. Quando Deus decide cumprir a sua promessa. Olha, José, ele não tinha mais 17 anos. José não era mais um adolescente. José, ele tinha 30 anos de idade. José já estava passando para a fase de adulto maduro. E José, ele estava na presença de Deus, esperando a promessa se cumprir. Aleluia, glória a Deus. E na hora que aquele copeiro lembrou-se, ele disse: olha, eu lembro de uma infração que eu cometi há um tempo atrás, e lá dentro da cadeia tem alguém que revelou, interpretou meu sonho e o sonho do padeiro. A mim o Senhor devolveu o cargo, ao padeiro o Senhor matou. Esse homem, ele sabe interpretar. Meu Deus. Aí então, o faraó decide buscar José. José fez a barba, trocou de roupa, ficou todo alinhadinho para se apresentar ao rei. E quando José chega diante do rei, a primeira coisa que o rei falou para José: aleluia! Eu tive um sonho. Olha, José, eu tive um sonho. E não há ninguém que interprete esse sonho para mim, José. Mas eu ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você interpreta. Qual foi a resposta de José? Olha o que José falou para ele: Faraó, isto não está em mim. Deus dará a resposta de Deus. Aleluia! Faraó, de mim mesmo eu não faço nada. Oh, glória. Aleluia. Você está entendendo o porquê do processo? Você está entendendo o porquê da provação? Você está entendendo por que vendido, por que humilhado, por que perseguido, por que tentado, por que ele passou por tanta coisa, e por que demorou mais 2 anos depois que Deus honrou a fé dele, fazendo ele interpretar sonhos dentro de um presídio? Deus santo, Você está entendendo? Aleluia! Para ele saber que não é ele que faz. Aleluia. Para ele entender que a glória é de Deus. Deus vai honrar. Deus vai colocar José lá em cima. Deus está preparando o coração. Aleluia! Oh, glória. Deus está preparando o coração de José.
Sabe por quê? Porque Deus não quer que José pague os seus irmãos com a mesma moeda. Deus quer ensinar José a ter compaixão. Deus não quer que os seus irmãos passem o que José passou. Deus quer usar José para que quando José seja honrado na terra do Egito, ele também honra a sua família. Deus santo e grande. Aleluia. O próprio José, olha, como está acabando, já vou revelar isso aqui, que o próprio José falou. Ele falou, olha, Deus me trouxe aqui para vocês não padecerem. Aleluia. Deus me trouxe, olha quando ele estava falando com os irmãos dele, ele disse, Deus me trouxe aqui para anteceder vocês, para vocês não morrerem na seca, porque Deus estava provendo através dessa minha vida ao Egito o pão para a casa dos filhos da promessa. Deus, ele me trouxe antes, porque tem uma promessa a Abraão, nosso pai, a Isaac, nosso pai, e também ao nosso pai Israel, e essa promessa tinha que se cumprir através da minha vida ao Egito. Aleluia. Glória a Deus. Olha que lindo, ele falando. Glória a Deus. É forte. Mas Faraó diz, olha, você é rebelde, eu não. Não por minha própria força, mas pela direção do Espírito. É forte, Jesus. Fala para mim qual que é o sonho. Olha, o sonho é isso. O sonho é que 7 vacas gordas foram engolidas por 7 vacas magras. 7 espigas grandes foram engolidas pelas 7 espigas murchas. Fala para mim, José, o que isso significa? Aí diz, olha, 7 espigas e 7 vacas, tudo tem o mesmo propósito, tem a mesma finalidade. São 2 sonhos, mas a finalidade é uma só. E nesses 2 sonhos, fala sobre uma seca, uma bonança e depois uma seca que virá. Olha, ele vem revelando tudo. Olha, Deus vem dando o desenrolar de todo aquele sonho para ele, e ele vai passando tudo, e vai passando, e quando chega no final, ele diz, olha, você vai precisar sempre, nesses 7 anos de bonança, armazenar bastante trigo, bastante comida, para que quando venha esse tempo de seca, você consiga passar tranquilo e se torne uma grande nação. Perfeito, mas vocês precisam de um homem. Vocês precisam de um homem para organizar tudo isso. Vocês precisam de um homem para fazer todo esse projeto sair do papel e ir em direção ao cumprimento nos 7 anos de provação. Glória a Deus. Aí Faraó diz, acharíamos um homem como este que age o Espírito Aleluia. de Deus. Oh, glória. Tentaram impedir, tentaram parar, tentaram matar, tentaram oprimir, tentaram caluniar, tentaram deixar preso, tentaram fazer a promessa de Deus não se cumprir. Olha aí, lá vem o sonhador, só vai ser um sonho, vamos acabar com o sonho dele. E não conseguiram, por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade, nem o antes, nem o porvir, nada e nem ninguém nos impedirá de vivermos o sobrenatural de Deus e de termos o amor de Deus dentro da nossa vida. Aleluia! Acharíamos alguém como este em que age o Espírito de Deus? Fala para mim. Deus te fez saber tudo. Você vai ser a minha mão direita. Aleluia. Você vai ser o cabeça desse projeto. E aí Faraó vai dizer a José, veja aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou o Faraó o anel do seu dedo, deu na mão de José, fez vestir José roupas de linho fino, tiraram a túnica de diversas cores. Faraó disse, você vai receber linho fino para vestir, você vai receber ouro, você vai receber prata, e você vai
entra o cumprimento da promessa. Aleluia. Olha aí. Suba no carro. Capítulo de número 41, versículo 43. E todo mundo que vê o carro passando, ajoelhai. Aleluia. Glória a Deus. Deus santo e grande. Faraó estava dizendo, ajoelhai. Aleluia. Você lembra do sonho? Aleluia. Você lembra do sonho? Está lembrando do sonho que Deus te deu? Aleluia. Está lembrando da promessa que Deus te fez? Glória a Deus. Está lembrando do projeto que Deus falou que vai cumprir? Aleluia. Está lembrando daquilo que Deus te deu nas madrugadas de oração? Está lembrando daquilo que Deus falou com você enquanto você lavava a sua louça? Está lembrando? Deus não se arrependeu da promessa. Continue firme, porque Ele é fiel para cumprir na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo, passa todo o tempo que for, mas a minha palavra não vai passar. Eu vou cumprir. Passa anos, passa meses, passa horas, passa segundos, passa tudo. Mas na hora certa vai acontecer. Aleluia. Eu vou Aleluia. vida a promessa. Glória a Deus. Por quê? Se Deus é por nós. Quem será? Será. Amém?